Salve, salve galera! Está começando mais um Game Talk, o seu podcast semanal com tudo sobre o futebol carioca. Em nome de Camping Clube do Brasil, nossos amigos, nossos parceiros, estamos dando início a mais um programa e eu já começo por meu amigo Arnaldo Martins, botafoguense. O que tá vendo com Fogão? Fogão perdeu a decisão da Recopa, jogo de ida que acabou ainda popular em Buenos Aires, né? Na grande Buenos Aires, na verdade, em Avellaneda, El Cilindro, um estádio alçapão. O excelente time do Racing, que foi campeão da Sul-Americana no passado, né? Em cima do Cruzeiro lá do Diniz, também dominando o jogo, venceu por 3-1. E o Racing nesse primeiro embate com o Botafogo fez uma ótima partida, hein? 2-0 Racing, ó, saiu barato, hein, Fogão? Goleiro John fez ótimas intervenções. O Botafogo não se encontrou na partida, fez uma partida muito abaixo, muito aquém. No início do segundo tempo ali, até os 20, né, 25, o Botafogo até esboçou uma melhora, né? Ameaçou um pouco ali o gol ali do Arias, né? Do chileno Arias, mas não conseguiu fazer um gol. E aí, em um ataque do Botafogo, né? Poderia ser uma chance de gol. O Racing recuperou a bola num contra-ataque fulminante, um contra-ataque de almanaque. Fez o seu segundo gol e poderia ter feito mais, hein? E no primeiro tempo, Alexander Barbosa, você de novo, meu camarada, uma jogada imprudente na pequena área, bola dominada, o atacante do Racing já não tinha mais domínio sobre ela, você foi dar a cabeçada na bola, mas levantou o cotovelo, acertou a cabeça lá do jogador, a torcida gritou, pediu o pênalti, o juiz em campo não deu, mas aí resolveu consultar o VAR, né? E aí depois que ele verificou as imagens no VAR, ele resolveu marcar o pênalti para o Racing, né? Mais ou menos ali aos 30 do primeiro tempo. Deu cartão amarelo para o Barbosa e o Racing abriu o placar ali. E ali começou a desmoronar, né? O Racing que fez uma boa partida, é um bom time esse time do Racing. Eu acho que promissor, pode dar trabalho aí na Libertadores também, hein? Já o Botafogo está muito mal aí nesse início de ano, hein? Ao menos nesses 2 primeiros meses. É bem verdade que, né, só foi estrear o seu time titular no final do mês de janeiro, né? No clássico contra o Fluminense, que até venceu e fez até um bom jogo. O Botafogo, né, na ocasião, venceu por 2-1, né? Fez um bom jogo, talvez o melhor jogo desse time titular é do Botafogo. Depois, Botafogo, na decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, levou, né, uma saraivada, uma sapatada do Flamengo de 3-1. Depois, no clássico contra o Flamengo, já pelo estadual, na semana passada, perdeu de 1-0. Foi até um jogo ali mais ou menos igual, mas o Flamengo foi um pouco melhor. E no final do jogo teve aquela confusão toda, aquela vergonha toda, né, de ambos os times, mas e quem começou foi o Alexander Barbosa, que inclusive foi expulso e tomou um gancho aí de 3 ou 4 jogos aí do estadual, né? E aí, no final de semana passada, já na reestreia do Cláudio Caçapa, né? Já que o Botafogo estava insistindo ali com o Leiria, com o técnico, né, da base, estava insistindo, não estava dando muito certo, aí chamou o Caçapa de volta. E aí, no primeiro jogo dele, no fim de semana, o Botafogo empatou com o Boa Vista e 1-1. Estava perdendo até o final, empatou ali já no final, mas jogou com o time reserva, né? Foi o primeiro jogo do Cláudio Caçapa, então hoje, né, foi o primeiro jogo do Caçapa com o time titular do Botafogo. E não foi uma boa partida, né? E agora, no próximo domingo, final de semana, pela última rodada aí da Taça Guanabara,
Vasco e Botafogo vão medir forças. Provavelmente um dos dois vai sobrar. E eu acredito que o Botafogo não bote o time titular de novo. Então eu acho que o Vasco vai levar vantagem aí. Jogo em São Januário. O Vasco tá mais afim aí, eu acho, a minha opinião, né? O Vasco que jogou esse meio de semana, né? Jogou anteontem na sua estreia pela Copa do Brasil. E teve uma boa vitória aí diante do União Rondonópolis por 3-0, né? O mando do time lá de Mato Grosso, mas o jogo foi lá no Kleber Andrade, em Cariacica, onde a torcida do Vasco é a maioria. E o Vasco, no segundo tempo, construiu bem o placar, fez 3-0, passou a segunda fase. E embora tenha caído de produção no estadual, né, e agora também está um pouco ameaçado aí dessa vaga, né, já que Flamengo e Volta Redonda já garantiram 2 vagas, então um grande vai sobrar. O Vasco, a meu ver, entra em vantagem no domingo para conquistar essa vaga aí, porque o Botafogo acho que vai poupar o time, hein? O Botafogo vai tentar, não vai ser um jogo fácil. O Racing é aquele time argentino de camisa, né? Vai vir aqui para catimbar, né? Para cozinhar o jogo. O Botafogo vai ter que propor o jogo, vai ficar exposto ao contra-ataque. Então, assim, nada perdido, o Fogão pode reverter, claro, pode ser campeão da Recopa, mas não será fácil, hein? O Botafogo vai ter que jogar muito e fazer talvez a sua melhor partida aí no ano para tentar trazer esse título da Recopa. Beleza? Então tá bom, daqui a pouco a gente volta aí com o segundo bloco. Valeu! Ser sócio do Camping Clube do Brasil é uma oportunidade de vivenciar o camping de forma mais completa, segura e agradável, com acesso a uma série de benefícios que tornam a experiência ainda mais rica e gratificante. Além de infraestrutura de qualidade, você faz parte de uma comunidade apaixonada pela natureza e pela prática do turismo sustentável. Se você é um amante do camping ou deseja se aprofundar nesse estilo de vida, o CCB é o lugar ideal para aproveitar ao máximo cada momento ao ar livre. Entre de sócio agora mesmo para o Camping Clube do Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco da sua resenha home office do seu podcast Game Talk, para falar agora um pouquinho do estadual. Carioquinha. Gente, um detalhe, eu mencionei aí no bloco anterior, né? O Vasco venceu aí na primeira fase o União Rondonópolis pela Copa do Brasil, né? O jogo jogando como visitante, né? Ganhou por 3-0, avançou a segunda fase. Quem estreou também na terça-feira foi o Boa Vista, né? A equipe de Bacaxá, mas acabou perdendo em casa para o CSA, o tradicional CSA de Alagoas, por 2-0. Está fora da competição. E ainda há pouco, boa notícia, no mesmo horário de Botafogo e Racing, o Olaria, o tradicional Olaria, clube alvianil lá da Rua Bariri, que foi vice-campeão da segunda divisão do Carioca no passado e também vice-campeão da Copa Rio, perdeu ambos os confrontos aí para o Maricá, que está aí na Série A, né? O Olaria recebeu o ABC, tradicional ABC, time do Rio Grande do Norte, ó, fez um gol no final e ganhou o jogo, hein? O Olaria 1, ABC 0. Grande resultado, o Olaria avança para a segunda fase da Copa do Brasil. O ABC está eliminado e o Olaria vai ganhar mais aí uma grana, mais um aporte aí, né? Então, parabéns aí ao Olaria, que assim como o Vasco da Gama, passou de fase. Já o Boa Vista deu adeus. Na próxima semana, os outros 3 cariocas que estão na primeira fase vão jogar. O Fluminense vai jogar com o Águia, né, de Marabá, lá em Pará. Jogo ainda a definir, vai ser um jogo difícil, Fluminense. A Portuguesa, a Luzinha Carioca, também joga fora de casa, né, vai enfrentar o Capital do Distrito Federal. O jogo vai ser em Brasília. E quem joga também na próxima semana é o Nova Iguaçu. O Laranjinha da Baixada também vai estrear. E também vai estrear fora de casa. O Nova Iguaçu vai estrear fora de casa. Me faltou aqui o nome do time, mas se eu lembrar aí eu informo para vocês. Mas enfim, falando um pouquinho aí do Carioquinha que nesse meio de semana também não teve rodada. E no fim de semana passado
Tivemos algumas definições, né? No sábado, eu já disse antes, o Botafogo com o time reserva, que poupou o time aí para a decisão da Recopa, empatou em 1-1 com Boa Vista no final. Não foi um bom resultado para o Botafogo. O Vasco enfrentou o Flamengo e mais uma vez o Flamengo ganhou por 2-0, se impôs, não teve dificuldade. O Flamengo, que nos últimos 20 jogos, se eu não me engano, contra o Vasco, ganhou 13, 14, enfim, uma verdadeira sova aí do Mengão. O Vasco caindo muito de produção no estadual e agora tem sua vaga ameaçada, hein? Quem também está com a vaga ameaçada para as semifinais, né, é o Fluminense. Se bem que o Fluminense já estava praticamente morto, né? E ressuscitou aí. O Fluminense no último domingo fez até um bom jogo ali com o Nova Iguaçu, 2-0, né? Um domingo que fez mais de 40 graus, jogou sob um sol absurdo, mas conseguiu vencer. E com o tropeço dos outros times, né? O Sampaio Corrêa, que também estava nessa briga, recebeu Volta Redonda, perdeu por 3-1. O Voltaço, que é outro time classificado já para as semifinais, vai decidir só que se vai ser o campeão aí contra o Flamengo. E a Luzinha Carioca, que também estava lá embaixo, né? Ganhou do Maricá. O Maricá que começou bombando o estadual, chegou a liderar e agora está praticamente fora das semifinais. Vitória da Lusa por 3-1, mas ainda tem boas chances o Maricá de jogar a Taça Rio, que já é um feito danado. O Maricá é um estreante na competição, né? Então para o Maricá é muito bom. E outro time que está na briga aí também, nesse bololô tremendo, é o Nova Iguaçu, que perdeu para o Fluminense e agora joga com o Madureira. O Madureira, que agora é o terceiro colocado. Tem 15 pontos e só depende de si. O Madureira é o terceiro colocado. Derrotou o Bangu por 3-0 em Moça Bonita. Nosso Banguzão, Bangu do coração, alvirrubro, rebaixado com uma rodada de antecedência. Infelizmente, Bangu vai jogar a Série A2 ao lado do América, do Olaria, do Americano, né? Times que na década de 90 eram potência aí do Rio, né? Disputavam a Série A, faziam frente aos grandes. Hoje viraram meros arremedos na competição. Que está mandando no estadual dos pequenos é o interior. Galera lá de Bacaxá, região Cabo Frio, né? Saquarema, ali o próprio Maricá, Sampaio Corrêa, Boa Vista, esses que são times lá da região, né, de Saquarema, Maricá, Bacaxá, tudo ali pertinho, estão né, muito bem aí na competição. E também o Voltaço, né? Volta Redonda, que também já é um time tradicional aí do Rio. Já foi vice-campeão carioca em 2005, um belo time, quase foi campeão em cima do Fluminense. O Fluminense ganhou ali no finalzinho do jogo aquele título de 2005. O Volta Redonda, que ano passado, né, foi o campeão da Série C do Brasileiro, uma ótima campanha, e vai jogar a Série B esse ano. Então o Volta Redonda fazendo bela campanha também, classificado aí também já para as semifinais. Só falta definir a colocação, né? Provavelmente vai ser segundo, né? Porque o Flamengo, que é o grande, né, o time a ser batido de novo, o Flamengo vai jogar com o Maricá no Maracanã pela última rodada. O jogo vai ser sábado. O jogo ia ser 4h30, passou para as 19 horas. Aliás, todos os jogos do fim de semana da federação, que seriam à tarde, a federação remarcou para o horário noturno, devido ao calor absurdo, a sauna que está fazendo no Rio, né? E o Flamengo recebe o Maricá e tem muito mais saldo que o Volta Redonda. Então uma vitória simples já dá o título aí da Taça Guanabara para o Flamengo. E o Volta Redonda provavelmente será o segundo colocado, tá beleza? Daqui a pouco a gente volta com o último bloco. Estamos de volta, terceiro e último bloco da nossa resenha, do nosso podcast, em nome de Camping Clube do Brasil, nossos parceiros. Carnaval tá chegando, hein, galera que quiser ir pro Camping Clube, aproveite, ótimas condições, bons preços, chance de ter aquele contato ali com a natureza, o pessoal que gosta, né, ficar ali de bobeira, né,
aproveitando esse solzinho, esse solzão que tá fazendo. Procura a galera aí do Camping Clube, pessoal, gente boa. Arnaldo Martins tá chateado, Arnaldo Martins, com o Botafogo dele, mas vai melhorar, Arnaldo, vai melhorar. Início de temporada assim mesmo. Fluminense ano passado passou mais ou menos pela mesma situação, começou mais tarde estadual, até foi campeão da Recopa, né? O Fluminense até conseguiu ser campeão da Recopa em cima da LDU, mas com muita dificuldade. O segundo gol foi só ali no final, né? Mas no estadual o Fluminense, apesar de ir para a semifinal, foi ruim, foi mal, perdeu para o Flamengo, foi eliminado. E o resto do ano não precisa nem falar, né? Copa do Brasil o time foi mal, o brasileiro foi péssimo e Libertadores foi mais ou menos ali. Mas o Fluminense caiu muito de produção ano passado e tomara que não aconteça o mesmo com o Botafogo, né? Eu acho que essa questão do técnico está pesando muito. O Botafogo ainda não definiu o substituto para o Arthur Jorge. Essa semana chegou a fechar a contratação com o português Vasco Matos, só que alguma coisa ali aconteceu e o português acabou desistindo, dando para trás. Então o Botafogo segue em busca aí de um técnico, né, definitivo. Então a situação está muito complicada. Eu acho que começa o problema aí. Se o Botafogo definiu o técnico, se já tivesse definido o técnico desde o início do ano, né, acho que seria mais fácil para manter o padrão no time. Assim, o Botafogo perdeu muitos jogadores dos que foram campeões brasileiros da Libertadores. Porém, a maioria deles não era titular, né? Dos titulares, praticamente só ali o argentino, né? E o Luiz Henrique, que era o grande cara, claro que faz uma falta danada, mas os outros foram reservas, mas alguns reservas muito bons, né? O Júnior Santos foi importantíssimo, o Tiquinho Soares foi importantíssimo. O Botafogo perdeu muitas peças, perdeu o treinador e por isso, a minha opinião, está patinando muito nesse início de temporada. Tem que acordar para que em abril, né, possa começar a disputar a Libertadores sem sustos, hein? O Botafogo vai defender o título. Mas enfim, voltando para falar aí dessa última rodada do Carioca, que vai ser jogos sábado e domingo, além de Flamengo e Maricá, né, teremos no domingo Vasco e Botafogo, né, que o Vasco, uma vitória o garante, né? Porém, tem a questão ali com o Fluminense. O Fluminense estava, né, apagado, morto, né? Mas como o Fluminense venceu o Nova Iguaçu no domingo passado e todos os seus concorrentes, com exceção do Madureira, perderam pontos, Vasco perdeu, Sampaio Corrêa perdeu, Maricá perdeu, Nova Iguaçu perdeu porque foi o confronto direto com o Fluminense. Então o Fluminense vai para a última rodada já praticamente eliminado, com ótimas chances, porque o Fluminense vai pegar o Bangu, né, gente? O Bangu no Maracanã. O Bangu é o pior time, o pior ataque, não ganhou nenhum jogo. Não sei se vai rolar ali uma malinha preta, mas eu acredito que não. O Carioca não tem muito dessas coisas. Então o Bangu não tem muita motivação aí, né? Eu acho que se o Fluminense entrar firme e jogando sério, tem condições de ganhar e ganhar bem, golear aí o Bangu. E aí vai ficar nessa dependência do resultado. Mesmo que o Vasco ganhe no Botafogo, aí no saldo de gol, a tendência é que o Vasco perca para o Fluminense, que eu não acredito que o Vasco vá golear o Botafogo. Pode até golear, mas não acredito. E o Botafogo é o Botafogo. Mesmo mal, pode ser que, mesmo com o time reserva ou misto, o Botafogo também complique, empate. O Botafogo também está brigando aí. Então o Botafogo não está morto. Então acho que vai ser um jogo mais duro esse Vasco e Botafogo. E o Fluminense tem o Bangu, teoricamente um jogo bem mais fácil. E Nova Iguaçu e Madureira se enfrentam. É um confronto diretaço também. O Nova Iguaçu está com 13 pontos, o Madureira com 18. Mas, desculpa, o Madureira está com 15 e o Nova Iguaçu com 13. Mas, se o Nova Iguaçu derrotar o Madureira, o Nova Iguaçu vai passar o Madureira na tabela. E aí, se der de repente ali um empate, né, entre Vasco e Botafogo, mesmo que o Fluminense ganhe, aí quem ganha essa última vaga é o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que é o atual vice-campeão carioca, não se esqueçam, né? Ano passado o Nova Iguaçu eliminou o Vasco na semifinal, né? O Flamengo eliminou o Fluminense e o Nova Iguaçu eliminou o Vasco. A final foi Flamengo e Nova Iguaçu, acho que vocês lembram bem, né? Então o Nova Iguaçu tá aí brigando ainda por uma vaga, então vai ser um jogo bem duro. O jogo vai ser lá no Laranjão, na Baixada, campo do Nova Iguaçu. Então não vai ser fácil o jogo para o Madureira também. Agora,
Se der um empate nesse jogo, né, Nova Iguaçu e Madureira, a tendência é que o Madureira se classifique, mesmo que o Fluminense ganhe, né? E que o Vasco, mas aí pode acontecer do Madureira empatar, o Fluminense ganhar e o Vasco ganhar. Aí também o Madureira seria ultrapassado, né? Fato é que a briga está boa ali, tirando o Flamengo e Volta Redonda, que já estão garantidos e vão apenas decidir o título no sábado, né? Não tem mais nenhuma aspiração, o Bangu já está rebaixado, a Portuguesa já não cai mais, mas ainda tenta uma vaguinha na Taça Rio, né? E Sampaio Correia e Maricá estão aí brigando, ainda tem uma chance muito pequena, muito mínima de semifinal, mas pode ocorrer. Mas o mais provável é que eles joguem a Taça Rio. Então acredito que essas duas vagas restantes fiquem entre Fluminense, Vasco, Botafogo, Madureira e Nova Iguaçu. Olha, 5 times para 2 vagas, hein? Vai pegar fogo o final de semana. Lembrando que os jogos serão sábado, 19 horas, né? Do Flamengo e do Volta Redonda. E no domingo, Fluminense, Bangu e Vasco e Botafogo será às 18h30. Valeu, um abraço!